Eles ganham em um mês o que você leva anos para conquistar. Enquanto o Brasil luta para sobreviver, alguns políticos e juízes acumulam salários inacreditáveis. E o que você vai descobrir agora prova que a desigualdade aqui não é coincidência, é estrutural. Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Você já parou para pensar que, enquanto o salário médio do brasileiro gira em torno de R$ 2.500, algumas carreiras no setor público alcançam cifras mais de 20 vezes maiores? Isso mesmo, estamos falando de valores que podem ultrapassar os R$ 50 mil mensais. E essa parte poucos comentam. Não se trata apenas de benefícios ou gratificações eventuais, mas de salários base que soam como uma realidade paralela para quem trabalha no setor privado. Enquanto eles falam em justiça e serviço público, a realidade mostra que muitos ocupantes de cargos no judiciário e no legislativo recebem valores equivalentes a pequenas fortunas, sem considerar auxílios, penduricalhos e bônus de produtividade. Aqui, a pergunta que fica: até que ponto isso é compatível com uma democracia que prega igualdade de oportunidades? Mas espera que piora. Estudos recentes apontam que juízes e promotores podem receber até 66 vezes mais que a renda média da população. Para colocar em perspectiva, isso significa que em menos de um mês, um único salário desses servidores pode superar o que milhares de famílias recebem ao longo de um ano inteiro. E essa disparidade não é exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com salários altos para juízes federais, existe uma limitação clara e transparente que não gera tanto abismo entre elites políticas e cidadãos comuns. Aqui, o problema é estrutural. A legislação e os mecanismos internos permitiram que uma classe se distanciasse radicalmente do restante da sociedade, criando um verdadeiro fosso econômico no coração da administração pública. Historicamente, essa diferença começou a se ampliar com reformas e ajustes salariais que quase sempre foram decididos internamente. Uma medida contestada em 2009, por exemplo, aumentou o salário de magistrados e parlamentares sem qualquer alinhamento com a evolução da renda média nacional. Enquanto a população enfrenta inflação, aumento de custos e recessão, o setor público de alto escalão desfruta de estabilidade e incrementos significativos. Essa dicotomia gera descontentamento crescente e questionamentos legítimos sobre prioridades e eficiência do gasto público. Enquanto o discurso oficial defende que tais valores são necessários para atrair profissionais competentes e preservar a independência do judiciário, a realidade revela distorções evidentes. Não é raro encontrar juízes e parlamentares acumulando rendimentos adicionais por auxílio moradia, verbas de representação e outros benefícios que somam milhares de reais extras por mês. O que você vai ver agora é inacreditável. Existem casos documentados em que magistrados recebem acima de R$ 100 mil mensais, quando a renda média de uma família brasileira mal ultrapassa R$ 3 mil. Esse contraste cria uma percepção de privilégio que poucos ousam questionar abertamente, justamente porque envolve instituições poderosas e protegidas. O impacto disso não se restringe ao bolso do cidadão comum. Internacionalmente, organizações de transparência e imprensa estrangeira observam o Brasil com certa incredulidade. Enquanto líderes de outros países adotam políticas de limitação de salários e transparência fiscal, aqui a percepção de impunidade e desigualdade se consolida, reforçando críticas à condução da administração pública. E essa parte poucos comentam. O efeito sobre a confiança popular é direto. Pesquisas mostram que uma das principais fontes de descontentamento é justamente a sensação de que o poder público vive em uma realidade distinta, isolada e quase intocável. Não estamos falando apenas de estatísticas frias. Documentos públicos mostram, por exemplo, que ministros do STF podem acumular rendimentos que superam 30 vezes a média do brasileiro. Parlamentares, por sua vez, além do salário base, têm direito a verbas de gabinete e cotas parlamentares que ampliam ainda mais essa disparidade. Enquanto eles defendem austeridade fiscal e políticas econômicas rigorosas, a população percebe a incoerência entre discurso e prática. E isso não é um detalhe. Trata-se de uma das maiores exposições midiáticas sobre desigualdade salarial dentro do próprio Estado. Comparando com outros países, a diferença se torna ainda mais gritante. Em nações europeias, mesmo os altos magistrados recebem salários controlados e públicos, sujeitos a auditorias regulares e limites claros. Aqui, a lógica é outra. O poder de decisão interna sobre ajustes salariais mantém a elite pública isolada de qualquer controle externo efetivo. O que você vai ver agora é um alerta para a sociedade. Enquanto se discute reforma tributária e austeridade, a questão da desigualdade salarial no setor público permanece praticamente intocada. Esse é um ponto de atenção que tende a gerar debates acalorados nos próximos anos,
com possíveis impactos diretos sobre políticas de contenção de gastos. Então, patriotas, fica claro que o abismo entre a população e os altos cargos do serviço público não é um detalhe, mas uma realidade consolidada. A distância entre discurso e prática, entre promessa e realidade, é enorme. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui a verdade tem vez e voz.